Olá, turma. Tudo bem com vocês? Como foi? Passou o final de semana? Tudo bem? Depois daquelas contas que eu passei para vocês, espero que vocês tenham aprendido. Hoje eu vou falar sobre formas farmacêuticas líquidas, soluções e suspensões. Primeiramente, antes de nós começarmos nossa aula, vocês lembram o que são formas farmacêuticas? Fazendo uma breve relembrada de formas farmacêuticas são de como é apresentado o medicamento. Então, por exemplo, xarope é uma forma farmacêutica líquida, cápsula é uma forma farmacêutica para cápsula. Então, forma farmacêutica é a forma com que a medicação é apresentada ao paciente, tá ok? Então, só fiz uma relembrada com vocês, para vocês saberem o que é forma farmacêutica. E vamos ver essas formas farmacêuticas líquida, soluções e suspensões. Bom, primeiramente, soluções. O que é soluções? São preparos líquidos homogêneos que contêm um ou mais substâncias químicas, dissolvidas em solvente adequado ou em misturas de solvente mutuamente miscíveis, em relação ao seu uso. Uma solução farmacêutica pode ser classificada como oral, tópica, oftalma, otológica, nasal e parenteral. O que seria essa forma farmacêutica líquida miscível? Seria a forma farmacêutica que se mistura, que seria, por exemplo, você pega um sólido, faz de conta que aqui é um sólido, e coloca ele em meio líquido, o soluto vai ser dissolvido no solvente. Então ele não vai mais apresentar esse aspecto aqui, ó, de princípio ativo. Ele vai totalmente solubilizar no seu solvente. Um outro exemplo também, ele pode ser imiscível. Quer dizer o quê? Que ele não se mistura. Por exemplo, você pode ter um sólido que ele não vai solubilizar no meio líquido. Então, nesse caso, o que a gente irá fazer? Irá fazer uma suspensão. Toda vez que um sólido não consegue, um solvente não consegue misturar com um sólido, a gente faz uma suspensão, tá ok? Mas a gente vai falar sobre suspensão. Então, eu quero que vocês tenham noção que solução, ela nada mais é que preparações homogênicas, tá? Ela pode ser dissolvida num solvente ou não. Quando ela é dissolvida no solvente, ela é uma mistura miscível. Quando ela não é immiscível, tá ok? Então, assim, as soluções hoje em dia que vocês encontram, há várias soluções por aí. Exemplo, uma delas é o xarope, é uma solução que você tem. Quer ver uma mistura que é miscível? Para vocês terem mais um exemplo, água e álcool. Eles são miscíveis. Quando você coloca água no álcool, o que acontece? Fica límpido, transparente, não dá para você ver separação de fases, nada. Você consegue ver uma única mistura. Tá ok? Já quando não é miscível, quando no caso da suspensão, você consegue ver duas misturas. Bom, vocês têm as soluções orais. As soluções orais são vantajosas em relação à cápsula. Por que as soluções orais são vantajosas em relação à cápsula? Porque lembra do processo de dissolução que eu falei? Se você pega, suponhamos que aqui nesse desenho é uma cápsula. Você aqui, suponhamos que esse outro desenho seja um xarope. Se você tomar, qual vai fazer a ação mais rápida? O xarope ou a cápsula? Qual que vocês acham que vai agir mais rápido? O xarope ou a cápsula? O xarope. Por quê? Ele não vai precisar passar pelo processo de dissolução.
porque ele já está diluído, o princípio ativo já está dissolvido em líquido. Já a cápsula ela demora um pouco mais do que o xarope ou as soluções orais. Por quê? Porque conforme você toma a cápsula, até ela se desintegrar no seu meio biológico, ela demora um pouco mais. Já o xarope ou solução oral, ele já está dissolvido o princípio ativo, já está solubilizado em meio líquido, então a ação dele vai ser muito mais rápida do que a cápsula. Então, essa é uma das grandes vantagens. Outra grande vantagem, além da sua rapidez do xarope em comparação à cápsula, é a deglutição. Exemplo, às vezes você tem uma cápsula grande que a pessoa tem problema de deglutição, principalmente idosos e crianças. O que seria esse problema de deglutição? É você ter problema de ingerir a cápsula. Quem aqui já tomou aquelas cápsulas grandes que às vezes parece que fica entalada na garganta? Não é verdade? Parece que quando você toma, parece que ela fica grudada na garganta e não sai. Já no xarope ou nas soluções orais, a vantagem é que você não tem esse problema de deglutição, tá ok? Então, crianças e idosos, principalmente, geralmente as soluções orais são mais viáveis. E também para pacientes que não têm problema de deglutição, tá? Em relação à suspensão, as soluções levam vantagem por apresentar homogeneidade na dose, ou seja, não precisa ser agitada antes de usar com suspensão. Agora, qual que é a vantagem? Deixa eu apagar aqui. Qual que é a vantagem ainda do nosso xarope? O nosso xarope vou colocar o perito, mas vocês vão entender, xarope. E aqui a nossa suspensão. Para quem ainda não, eu ainda vou falar sobre suspensão, mas só para vocês entenderem, suspensão, ela nada mais é que quando você tem um princípio ativo que ele não consegue, que faltou mais, ficou suspensão, é suspensão, tá? Vou colocar só suspen para vocês entenderem. Então, o que acontece? No caso da suspensão, ele é um princípio ativo que você não tem solvente para dissolver esse princípio ativo. Então, as partículas do princípio ativo, ela fica suspensa naquele meio líquido. Quer ver um exemplo que eu posso citar para vocês? Já tomaram um Toddy, correto? Vocês mexem o Toddy bem mexido, parece que ele está totalmente homogêneo. Mas o que acontece? Se você deixar aquele Toddy ou Nescau lá naquele copo com leite, você começa a ver pequenas partículas do achocolatado descendo. Aquilo ali como exemplo, tá? Não que ali seja, mas como exemplo, aquelas partículas são suspensão. São as partículas que não são dissolvidas no meio do solvente. Tá? Então vocês podem fazer um teste, vocês podem pegar o Nescau, mistura e deixa lá o copo. Você vai ver pequenas partículas descendo. Então, quando você tem um princípio ativo que ele não é miscível, a gente faz uma suspensão. Quando você tem um princípio ativo que ele é dissolvido no meio do solvente, como água, álcool, essas coisas, a gente pode fazer uma solução, tá ok? Solução, você consegue dissolver o princípio ativo no meio do solvente. Suspensão, você não consegue dissolver o princípio ativo no meio do solvente, tá ok? Então tá.
Em vantagem, o xarope ele apresenta as soluções orais em comparação à suspensão, ela consegue mais homogeneidade, ela consegue se manter homogênea. Vocês sabem o que é homogêneo? Homogêneo é quando você consegue misturar as coisas em partes iguais, deixa uma solução homogênea, límpida, transparente, sem aparição de grânulos, essas coisas. Já a suspensão, não. A suspensão você consegue ver o princípio ativo dele sobre a solução, sobre o solvente. Inclusive, na suspensão, você sempre tem que agitar. Por quê? Esse movimento de agitação, você vai espalhar o princípio ativo no meio aquoso. Quem já deu um xarope para o filho que fala assim, agite antes de usar, e quando você vê, tá aquelas partículas embaixo, e depois que você agita, as partículas se dispersam na solução. Um exemplo mesmo que eu posso citar para vocês é a amoxicilina. Quando vocês compram ela em pozinha, chega em casa, manda você misturar com água. Você mistura, deu para o seu filho, agitou. Se você deixar aquela amoxicilina parada, você vai ver que o princípio ativo, que seria o pó da amoxicilina, ela vai se depositar no fundo. Quando você agitar, aquelas partículas vão se espalhar no meio do solvente, ou no meio que você colocou, no caso, a água, ela vai se espalhar para que você possa dar para o seu filho. Depois que você deixa ela lá parada, a tendência é as partículas que estavam suspensas se depositar novamente no fundo do vidro. Tá ok? Então, essa é a vantagem do xarope ou das soluções orais perante a cápsula e perante a suspensão. Mas, como tudo na vida tem seus prós e contras, o xarope e as soluções orais ela tem a desvantagem também. Primeiramente, dificuldade de acondicionamento. Se hoje você faz uma cápsula, é muito mais fácil você transportar a cápsula que você precisa do que você transportar aquele vidro de xarope, né? Então, por exemplo, você consegue facilidade de transporte em 120 cápsulas num potinho pequeno. Agora, suponhamos que você vai ter que fazer um xarope de 120 ml. Vem aquele frasco grandão. Para você transportar é ruim. Não só para vocês transportarem, mas também para a transportadora que vai fazer o transporte, por exemplo, para uma drogaria de um xarope, é mais complicado, porque ocupa mais espaço também em relação às cápsulas, que vai ocupar um pequeno espaço físico, tá? Então, beleza? A estabilidade das soluções orais, ela é menor também quando você faz em cápsula. Um exemplo, só para vocês citarem também. A amoxicilina em cápsula. Se você pegar ela, o prazo de validade dela é bem maior do que a amoxicilina em xarope. Por quê? Porque quanto mais líquido você tem, há um grande risco de contaminação microbiológica. Já quando você tem uma matéria-prima sólida em pó, a contaminação microbiológica ela é mais reduzida do que quando a solução é líquida, tá ok? A solubilidade do princípio ativo pode acarretar sabor desagradável. Então, por exemplo, também, por mais que você faça uma solução oral ou um xarope, às vezes nem aquele xarope consegue mascarar o sabor do medicamento. Quer ver um exemplo? Quem já tomou Novalgina? Aquele sabor amargo. Agora, se você tomar uma Novalgina em cápsula, você consegue tomar ela bem melhor do que ela em uma solução oral ou um xarope. Tá? Então, às vezes, a solução oral ou xarope, ela não consegue mascarar o sabor desagradável do princípio ativo. Então, eu até coloquei aqui embaixo, exemplo, Novalgina, solução oral.
Tentem tomar. Quem já tomou sabe. Quem ainda não tomou, quer fazer uma experiência, toma Novalgina em solução oral e toma em cápsula. Depois me fala qual que vocês conseguiram tomar. Tá ok? Então lembre-se das vantagens das soluções orais e das desvantagens. Se eu perguntar na prova qual a vantagem da solução oral sobre as cápsulas, cite uma vantagem e uma desvantagem. Vantagem da solução oral: a absorção dela é muito mais rápida do que a cápsula. Desvantagem: o transporte. Você consegue transportar uma cápsula com mais facilidade do que um xarope, pois o xarope ocupa muito mais espaço físico. Ou você também pode citar que no xarope há um perigo mais alto de contaminação microbiológica em relação à cápsula. Tá ok? Xarope entre cápsula, vantagem. Para idosos e pacientes que têm problema de deglutição, xarope ou solução oral é uma boa. Tá ok? Não esqueçam disso, porque eu posso perguntar na prova. Bom, as soluções ela é dividida em 3, tá? Mas assim, ela é dividida em mais algumas partes, mas as 3 principais. Bom, a divisão das soluções, ela pode ser melitos. O que seria um melito? Nada mais é que uma preparação líquida produzida a partir da dissolução do mel em água, seguida da clarificação, apresentando uma consistência charaposa devido à grande quantidade de mel em um veículo aquoso. Então, melitos nada mais é que você fazer uma preparação de mel e água, tá? Isso é um melito, você vai criar um xarope à base de mel. O grande problema dos melitos é que criança abaixo, se eu não me engano, de 2 anos não podem tomar mel. Já ouviu falar isso? Quem tem filhos ou sobrinhos já ouviram isso, que crianças abaixo de 2 anos, se não me engano, ou 4 anos, ela não pode tomar nada à base de mel. Por quê? Porque no mel existe uma bactéria chamada Clostridium, que causa o Clostridium botulismo. O que acontece? Devido à criança ainda não ter formação, ter seu estômago todo formado, não ter o suco gástrico ainda formado, quando você dá um mel para essa criança, esse Clostridium, que é uma bactéria que tem no mel, ele se desenvolve no estômago dessa criança, fazendo com que essa criança tenha o famoso Clostridium botulismo. Já no adulto, devido ao pH estomacal, a acidez, tudo, esse pH ácido ele consegue eliminar essa bactéria que tem no mel, no caso o Clostridium. Tá? Então, por isso que fala que crianças abaixo de 2 anos não é bom estar dando mel. Você está evitando coisas à base de mel, ou até aquele mel caseiro, que tem gente que fala, eu tenho um xarope bom aqui à base de mel para o seu filho. Abaixo de 2 anos, evitem dar mel por causa disso. Tá? O elixir. O elixir, ele nada mais é que uma solução hidroalcoólica transparente edulcorada. Quando eu falo edulcorada, quer dizer que eu posso colocar uma corzinha. Por exemplo, eu posso fazer um elixir sabor morango, flavorizo ele com sabor morango e coloco um pouquinho de cor, um edulcorante vermelho. Tá? Então, podendo ser flavorizado, apresenta menor viscosidade que o xarope de sacarose e apresenta grande variação em teor alcoólico, apresentando teor alcoólico na faixa de 20 a 50%. Então, o elixir ele é menos viscoso que o xarope, ele apresenta na sua formulação ele apresenta na sua formulação de 20 a 50% de álcool. Crianças não podem tomar elixir por causa da quantidade de álcool, menos que seja 20 a 50%.
E também tem um grande problema de pessoas que tomam elixir, não é grande problema, mas dependente alcoólico, que está tentando sair do vício do álcool, evitem dar elixir, porque como ele tem álcool, a tendência de ele voltar a tomar bebidas alcoólicas pode ter uma recaída. Então, às vezes, o elixir ele não é dado para pessoas que têm problema ou histórico na família que tem alcoolismo, tá? Por quê? Porque ele tem uma pequena, contém de 20 a 50% de álcool. Mas, professor, eu poderia tirar esse álcool? Poderia. Mas, só que depois para baixo, vocês vão ver que tem princípio ativo que ele se dissolve no álcool. Então, às vezes, você precisa utilizar também esse álcool para dissolver esse princípio ativo. Exemplo de um que antigamente, bom, era do meu tempo, eu sou tão novo assim, eu estou com 36 anos, quem tem nessa faixa etária eu acho que vai lembrar, ou quem tem um pouquinho a mais. O biotônico Fontoura, antigamente, ele continha um pouco de álcool. Acho que era por isso que o biotônico Fontoura antigo era mais gostoso do que o de agora. Mas, voltando, ele tinha uma pequena porcentagem de álcool e foi retirado o álcool desse produto. Eu não poderia nem ter falado o nome, mas tudo bem. E foi retirado a quantidade de álcool e tirado alguns dos princípios ativos que eram dissolvidos naquela quantidade de álcool. Então, quem tomou o biotônico Fontoura daquela época e vai tomar o de agora, até vai estranhar. Mas depois, quem já tomou, tenta experimentar o de agora, que vocês vão sentir uma diferença. Tá? Melitos, se eu perguntar na prova, o melitos ele é produzido a partir do mel e água. Elixir é produzido com uma carga de álcool de 20 a 50%. O melitos, evitar dar para crianças menores de 2 anos. O elixir, evitar dar para crianças, né? E para pessoas que têm problemas de alcoolismo. Tá ok? Bom, o xarope. O xarope, ele nada mais é que uma preparação farmacêutica límpida que contém açúcar como a sacarose em alta concentração. Pode ser preparado a frio. Ele vai conter, no caso do xarope, 80% de açúcar e 20% de água. O xarope ele pode ser dividido em relação à sua composição em simples, que apresenta somente a mistura de sacarose com água purificada, e o composto medicamentoso, onde há a mistura de xarope simples, tá? Que é o princípio ativo e mais os adjuvantes. Então, vamos lá. Se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês um xarope, o xarope ele nada mais é que 80% de açúcar e 20% de água. Então, se vocês querem fazer um xarope para vocês, suponhamos que aqui seja o Becker, ou se você vai fazer na sua casa, você pode utilizar uma panela. Suponhamos que aqui é a panela. Tá ok? Bom, se você vai fazer um xarope vai lá, se vocês quiserem, até posso fazer um xarope com vocês lá na aula prática. Tá? Então eu devo um xarope para vocês na aula. Eu devo na aula prática para vocês um xarope e devo na aula prática também ensinar vocês a fazer o gel de álcool 70. Quando voltar às aulas práticas, por favor, me cobrem ensinar a fazer o xarope e o gel de álcool 70, que não está na apostila, mas eu vou ensinar vocês a fazer. Só me cobrem porque minha cabeça é meio fraca. Tá? Então vamos lá. O que acontece? Você pesou, você quer fazer 100 gramas, 100 ml de xarope.
Se você tem que ter 80% de açúcar, se você vai fazer 100 ml, quanto de açúcar vocês precisam colocar para fazer 100 ml? Pense um pouco. Se eu vou fazer 100 ml, eu preciso ter 80%. Quanto que eu preciso? 80 gramas de açúcar. Então, você vai colocar o seu açúcar aqui dentro. Faz de conta que essas bolinhas são açúcar. Tá bom? Você colocou 80, tal. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar 20% de água. O que você vai acrescentar aqui nesse becker? 20% de água, que seria isso, que seria 20 ml de água. Ou você pegou, colocou a água também no becker e tal, faz de conta que esse azulzinho aqui que eu vou fazer agora é a água. Você colocou a água e tal, dissolveu aquele açúcar que estava. Cuidado na hora de for fazer o preparo, porque para você não elevar demais a temperatura, para você não acabar fazendo um caramelo, tá ok? Dissolveu o açúcar que estava no becker? Lembra da dissolução? Você dissolveu, você deixou uma solução límpida e transparente. Opa, essa bolinha não quer sumir. Você conseguiu dissolver todo aquele açúcar. Ficou aqui bem bonitinho, tudo límpido e transparente. Só que tem um porém. Os 20 ml que você colocou, você não queria fazer uma solução para 100? Como você levou em aquecimento, você teve, quando você tentou dissolver o açúcar, você teve perca de água. Suponhamos que na hora que você mediu no becker, tudo ficou 90 ml. O que você pode fazer? Acrescentar mais um pouco de água, não precisa mais esquentar essa água, e colocar até completar o volume de 100 ml. Professor, mas eu já tinha colocado os 20 ml de água? Sim, você colocou. Só que o que aconteceu? Você teve perca da água também. Pode ter sido por evaporação ou na hora do processo de tentar dissolver o açúcar. Então, se você quis fazer 100 ml e na hora que você reparou no seu becker deu 90, você vai completar o volume para 100 novamente. Tá ok? Se vocês quiserem fazer na casa de vocês, vocês podem fazer esse xarope. É só isso. Mas aí, professor, eu fiz meu xarope, beleza, meu xarope está pronto. Só que eu quero colocar um princípio ativo. Eu quero colocar algo para expectorar o catarro. Então, por exemplo, nesse xarope eu posso acrescentar um princípio ativo. Aqui, ó, princípio ativo. Eu quero fazer alguma coisa para expectorar, para expulsar o catarro. Eu posso colocar um N-acetilcisteína, que seria meu princípio ativo. Ou eu posso colocar, vamos lá, um extrato glicólico de poejo, para ajudar a expectorar, que seria também o meu princípio ativo. Quando eu tenho um xarope simples, mais um princípio ativo, mais um... Quando eu tenho um xarope simples, mais um princípio ativo, o adjuvante, meu xarope ele passa a ser xarope simples, tá ok? O xarope ele pode ser normal ou simples. Xarope normal é só o açúcar e a água. A partir do momento que ele tem um princípio ativo, ele começa a ser um xarope simples, tá ok? Deu para entender o que seriam melitos, o que seria um elixir e o que seria um xarope, como é feito. Como eu falei, na aula presencial de vocês, me lembrem e me cobrem de fazer esse xarope com vocês, tá bom? Não esqueçam. Senão depois vocês não me cobrem, eu acabo esquecendo.
Bom, você fez a sua solução oral, certo? Para você saber que ela é uma solução oral, lembra que eu falei? Ela tem que apresentar homogeneidade, ela tem que apresentar dissolução, por exemplo, o soluto ou princípio ativo, no caso, ele tem que se dissolver inteiramente no solvente, exemplo, álcool e água. Quando você junta os dois, ele apresenta uma mistura só. Fica bem misturado, bem homogêneo. Você não consegue ver separações de fase, no caso. Então, a solubilidade ela é um fator essencial para a preparação da solução, pois o fármaco deve solubilizar-se completamente no veículo escolhido. Então, não pode ficar apresentando pequenas partículas, tá? Ele tem que apresentar solubilidade total no veículo escolhido. Professor, o veículo tem que ser obrigatoriamente água? Não. Pode ser outros veículos também, tá ok? Portanto, o fármaco deve ter comportamento semelhante ao solvente. Quando fala semelhante, eles devem ser miscíveis, tá? Bem que nem eu falei para vocês, do álcool e água, tá? Assim definimos que a solubilidade é propriedade que a substância tem de dissolver espontaneamente numa outra substância denominada solvente. Como eu falei, vocês têm um princípio ativo, que vocês têm aqui, suponhamos, uma água, que você coloca esse princípio ativo aqui dentro, ele vai ficar aqui dentro, suponhamos aqui na água, mas com o tempo você vai dissolver ele, ficando uma mistura única, uma mistura homogênea, igual essa de baixo. Tá? Você colocou o princípio ativo dentro do seu becker com água. Você pode fazer por agitação, aquecimento. Então, tem outras formas que você vai conseguir fazer a solubilidade desse princípio ativo. Mas você colocou ele lá na água, tudo. Ele dissolveu, que nem a gente colocou na figura aqui abaixo. Ele está totalmente dissolvido. Ele apresentou uma solução límpida, transparente e solubilizou o seu princípio ativo. Então, essa é uma das principais formas de soluções orais. O princípio ativo, no caso, tem que se misturar perfeitamente com o solvente, formando uma única fase. Então, aqui a gente tem uma tabelinha que fala dos produtos. Deixa eu apagar aqui. Exemplo. Quando eu falo que um princípio ativo ele é muito solúvel? Quando eu tenho uma parte de solvente, seja necessário para dissolver uma parte do soluto. Então, por exemplo, você tem suponhamos que seja água, tá? 1 ml da água. A água seria quem? O solvente ou o soluto? Quem respondeu isso mesmo, seria o solvente. E vocês têm 1 grama de um princípio ativo, 1 grama ou 1 ml. Tanto faz. Se for líquido, o princípio ativo seu for líquido, a gente vai colocar 1 ml. Se o princípio ativo seu for sólido, vamos colocar 1 grama. O que acontece? Quando você mistura o solvente, por mais que ele seja 1 ml, com o soluto, pode ser 1 grama ou 1 ml, ele automaticamente se mistura. Ele consegue a homogeneização 1 para 1. Você usando tanto 1 ml do solvente como 1 grama ou 1 ml do soluto. Você consegue
fazer a solubilidade de 1 para 1. É a mesma coisa você pegar 1 ml de água e 1 ml de álcool. Se você colocar um no outro, vai apresentar uma substância única, tá ok? Então você consegue fazer a solubilidade de 1 para 1, igual nesse caso aqui do muito solúvel, tá ok? Agora, quando ele é livremente solúvel, aqui ó, é quando você precisa de 10 ml do que? Soluto ou solvente? Isso, 10 ml de solvente. Vou colocar só solve, tá? Mas é para vocês entenderem. 10 ml de solvente para 1 grama ou, tá? 1 ml de soluto. Então, você precisa de 10 ml de solvente para que ele possa solubilizar 1 grama ou 1 ml do soluto, tá ok? Então, a gente fala que é livremente soluto. Se vocês quiserem anotando essas coisas no caderno, pode anotar, sem problema, tá? Oi. Tchau. Desculpa a demora, que essa borracha minha aqui do computador tá demorando para apagar. Então tá. E agora, o que é um produto da solubilidade quando ele é solúvel? Aqui, ó. É quando você tem 10 gramas de soluto para 30 ml ou o que for de solvente. Moderadamente soluto é quando você tem 30 gramas de solvente ou 30 ml de... Desculpa. Moderadamente solúvel é quando você tem 30 ml ou 30 gramas de soluto para 100 ml de solvente. Tá? Ele vai seguir a mesma coisa que a gente estava falando de soluto e solvente. Por exemplo, nesse outro caso aqui, ligeiramente solúvel. É quando você tem 100 partes do soluto, aonde você consegue fazer a homogeneização ou a dissolução ou a solubilidade para 1000 ml de solvente. No caso aqui, você pegaria 100 gramas de um princípio ativo ou 100 ml do princípio ativo, que seria o seu soluto, e você dispersaria ele em 1000 ml de água. Então, você conseguiria fazer essa solubilidade. Tá ok? Pouco solúvel é quando você tem uma parte dele e só consegue dissolver em 10.000 ml. Praticamente insolúvel ou insolúvel é quando você tem uma parte e você não consegue dissolver. Quando você não consegue dissolver o produto e você quer fazer uma solução, você não vai conseguir fazer uma solução. Quando você tem um princípio ativo ou um soluto
que ele não se dispersa num solvente, você vai fazer o que? Uma solução ou uma suspensão? Lembrando, o princípio ativo não se dissolve e ele é insolúvel. Você faz o que? Uma solução ou uma suspensão? Quando você tem um princípio ativo que ele não se dissolve, isso mesmo, você faz uma suspensão. Então, deu para entender esse aqui sobre solubilidade? Deu, né? Então, vamos para a próxima parte. Bom, o solvente geralmente utilizado para as preparações da solução. Lembra que a gente estava falando do solvente? Então, o solvente, ele exerce o solvente para a maioria das substâncias deve ser transparente, incolor, inodoro e neutro. Somente a água purificada pode ser utilizada na preparação de medicamentos? Não. Você pode utilizar outros solventes, como álcool, glicerina, propileno. Então aqui eu coloquei algumas coisinhas, ó. O álcool é empregado como principal solvente para muitos compostos orgânicos. Formar com água, composto hidroalcoólico. Às vezes você vê lá uma solução hidroalcoólica. O que essa solução hidroalcoólica quer dizer? É uma solução que contém água e álcool. Exemplo, a pessoa vai fazer um minoxidil para o cabelo. Vai lá, o médico prescreve solução hidroalcoólica. É uma solução que você vai ter água e álcool, tá ok? Por exemplo, mesmo o álcool 70. O álcool 70 ele nada mais é que 70% de álcool e os outros 30% água. Você ali tem uma solução hidroalcoólica a 70%. Tá ok? A glicerina é um líquido viscoso, transparente, doce, imiscível em água e álcool. A glicerina ela é transparente, doce e ela é miscível em água e álcool. Então, quando fala miscível, quer dizer que ela se mistura. No caso aqui. O propileno é um líquido viscoso, miscível em água e álcool. Então, você pode trabalhar com essas misturas. Por exemplo, você tem um princípio ativo que só mistura, ele é miscível em água, mas você tem um outro princípio ativo que você quer colocar no seu produto, que ele é miscível em glicerina. Você faz uma mistura de água com o seu princípio ativo, que ele é dissolvido em água, e você faz do outro lado uma porção também de princípio ativo com glicerina, que ele seja disperso ou miscível na glicerina. Depois você junta os dois, tá ok? Então, algumas técnicas são utilizadas para ajudar na homogeneidade e na solubilidade. Tem produtos que você consegue, por agitação mecânica, fazer essa solubilidade. Então, você colocou a água, mas você colocou o princípio ativo lá. Se você deixar o princípio ativo, suponhamos, ele vai dissolver daqui 1 hora, sem agitação. Mas você começa a agitar aquele princípio ativo naquela mistura de água, ou do álcool ou propileno, chama-se agitação, pode ser agitação mecânica, você conseguirá solubilizar melhor. Às vezes tem princípio ativo que a água tem que ser aquecida para poder solubilizar. Então você vai lá, aquece a água e depois mistura no seu princípio ativo. Outra coisa também que você pode fazer é a diminuição das partículas do soluto. O que seria essa diminuição das partículas? É você, por exemplo, se você pega uma partícula desse tamanho e você coloca no meio, ele é solúvel em água. Se você pega uma partícula desse tamanho e coloca na água, ela vai demorar. Ou às vezes ela pode demorar dias para dissolver. Agora, o que você pode fazer? Triturar essa partícula, passar no tames e deixar ela em tamanhos menores. Você concorda que esse tamanho será mais fácil de solubilizar do que esse? Então, às vezes, você diminuindo o tamanho da partícula,
você consegue fazer uma solubilidade melhor. Uso de co-solvente, como eu falei, você pode homogeneizar ele junto com água e glicerina, usar o co-solvente como glicerina. Às vezes você também ajustando o pH, você consegue fazer essa solubilidade. Então, por exemplo, você colocou a água, colocou o seu soluto, mas mesmo assim ele não está dissolvendo, não está fazendo solubilidade. Mas você leu na farmacopeia ou você leu no laudo que o fornecedor te deu que aquela matéria-prima ou o seu soluto, ele consegue ser solubilizado em pH 4. Um exemplo, o cetoconazol. O que você vai fazer? Vai diminuir o pH para você poder fazer essa solubilidade. Lembrando que se você for usar um produto, um exemplo, que o pH dele vai para alguma parte do seu corpo, que o pH dele tem que ser a 4 a 5, você vai conseguir. Agora, imagine você fazendo isso, você abaixou o pH, você conseguiu a solubilidade. Mas suponhamos que você vai usar numa região do seu corpo onde o pH é 6. Você vai ter que subir novamente aquele pH. E automaticamente você subindo o pH, aquele seu princípio ativo vai voltar. Ele vai formar parecendo uma areinha. Então, às vezes, você tem que ter cuidado nessa hora também. Por exemplo, você viu que o pH que ele consegue ser solúvel é 4, mas você vai usar na sua pele que tem um pH, exemplo, uma parte do seu corpo que tem que ser pH 6. Então, vocês têm que ter muito cuidado também na hora de fazer essa formulação. Tá ok?